porque ele teve a oportunidade de ver Jesus em suas 3 fases. Ele viu Jesus encarnado. Ele escreve isso no Evangelho que leva o seu nome, no capítulo 1, quando ele diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14 ele diz que esse Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Foi João quem escreve isso, e João teve o privilégio de ver Jesus encarnado, né, como homem, há uns 2000 anos atrás. Diga-se de passagem que esse privilégio nós não tivemos. A segunda fase a qual João ele vê Jesus é a fase de ressurreto. É uma fase que só Jesus teve. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele passa 40 dias ainda com seus discípulos. E ele estava em um estado que não era como o atual, embora estivesse com o mesmo corpo, porque ele poderia atravessar paredes. Estavam os discípulos com as portas fechadas, no capítulo 21 do Evangelho segundo João. E os discípulos temerosos porque Jesus tinha morrido, eles ainda estavam assim, né, a saber da notícia de que Jesus ressuscitou. E Jesus aparece para eles com porta fechada, sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. João estava ali na ocasião e João viu Jesus em corpo ressurreto, mas era um corpo ainda que poderia comer, por exemplo, como ele come com os discípulos, no capítulo de número 21. Então ainda não era o seu estado de glorificação, também não era o estado atual antes da morte, mas era um estado de ressurreto. Depois desses 40 dias, Jesus é assunto ao céu, e João vê lá no Apocalipse o último estágio, a última fase a qual Jesus ele se encontrou, que foi de glorificado. João escreve no capítulo 1 de Apocalipse e diz assim: seus olhos eram como chamas de fogo, seus cabelos como a branca lã, seus pés como latão reluzente, da sua boca saiu uma espada de 12 gumes e tinha nas suas mãos as 7 estrelas. E quando eu vi cair como morto aos seus pés, ele me pegou na mão e disse: levanta e escreve. João estava lá e João viu. E como eu disse, nós não tivemos o privilégio de ver Jesus encarnado como João teve. Nós não tivemos o privilégio de ver Jesus em corpo ressurreto como João teve. Mas os ponteiros desse relógio podem não chegar 9 horas. A trombeta tocar, essa igreja ser arrebatada, e a semelhança de João, que teve o privilégio de ver Jesus glorificado, eu e você tem o mesmo privilégio. Então João foi um privilegiado. E algumas coisas que a gente precisa estabelecer para entender não só essa carta de João, mas todos os escritos que nós chamamos de joaninos, porque é de João, são 2 coisas. Primeiro, a relação com esse 4º evangelho. Para você, só a título de, a gente não vai ter tempo para ler as referências que eu trouxe aqui, mas eu vou citá-las para os irmãos depois poderem conferir. Só João usa a expressão verbo de Deus. Só João usa essa expressão. Essa expressão aparece em João capítulo 1, versículo 1. Essa expressão aparece em 1 de João, capítulo 1, versículo 1. Embora algumas traduções coloquem palavra da vida, mas a tradução de verbo também é possível. E em Apocalipse capítulo 13, também versículo 19, Jesus é chamado de verbo de Deus. Então só João coloca esses termos. E você tem aí uma relação entre o verbo de Deus no Evangelho e na primeira carta. Outra expressão também que só João coloca é consolador. Essa expressão ela aparece para o Espírito Santo em João capítulo 14, versículo 16, e ela aparece também em 1 de João, no capítulo de número 2, versículo 1, porém, a palavra ali foi traduzida por advogado, quando ele escreve: filhinhos, não pequeis, contudo, todavia, entretanto, se vier a pecar, nós temos um advogado. E a mesma palavra que ele usou para o Espírito Santo lá em João 14, 16. O que é interessante é que este consolador, este advogado, este conselheiro, esse auxiliador, ele é outro. Porque Jesus disse assim: eu vou rogar ao Pai e ele vos mandará outro consolador. Então quem é o primeiro? É Jesus. E outra semelhança, só para a gente ficar por aqui mesmo, entre o Evangelho e esta carta, é a luz, que está no tema que foi escolhido. João fala de Jesus em termos de a verdadeira luz, a luz dos homens, a luz do mundo, capítulo 1, versículos 4 e 9 do Evangelho, e capítulo 8, versículo 12. E aqui no capítulo 1, versículo 5 desta carta, Deus é luz.
relação entre o Evangelho e a carta, mas outra relação que não pode nos escapar nos escritos de João é a sua menção à Trindade. Parece que a Trindade norteava tudo que João iria escrever, tudo que ele pensou em escrever, parece que ele refletiu acerca da Trindade. João fala da Trindade no Evangelho que leva o seu nome, quando ele narra o batismo de Jesus. Isso está no capítulo 1, versículo 32, 33 e 34 do Evangelho. Ele narra que Jesus estava na água sendo batizado e o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba. Mas João não faz menção à voz de Deus, ou à fala da voz de Deus que diz que este é meu filho amado em quem eu me comprazo ou me alegro. Mas João faz menção ao que João o Batista, João o apóstolo, escreveu que João o Batista registrou, que foi Deus ter falado do céu a respeito de Jesus que estava sendo batizado. E aí você tem as três pessoas: o Pai falando do céu, o Espírito Santo descendo em forma de pomba e Jesus sendo batizado, o Pai, o Espírito Santo e o Filho. E como ele começa o Evangelho falando da Trindade, isso vai aparecer em todos os escritos de João. No Apocalipse, quando ele começa a escrever, ele diz: eu vos escrevo da parte daquele que era e que há de vir, dos 7 Espíritos de Deus e do Filho de Jesus, e do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, aquele que com seu sangue comprou reinos, sacerdotes, nações para Deus Pai. Então ele fala que da parte da Trindade ele escreve também o Apocalipse, aquele que era, que é e que há de vir, que é o Pai, os 7 Espíritos de Deus, que é uma menção também ao Espírito Santo, e Jesus Cristo, que é o Filho. Isso está em Apocalipse capítulo 1, versículos 4 e 5. E não poderia faltar aqui em 1 de João, isso está no capítulo de número 5, versículos 7 e 8, quando ele diz assim: pois há 3 que dão testemunhos no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai é a primeira pessoa da Trindade, e a Palavra, que é uma menção a Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, e o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E estes 3 são um, e 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes num só propósito. Então a Trindade norteia os escritos de João. Isso eu trago a título não só de curiosidade, mas para você entender a seriedade do que João está falando aqui. João teve, claro, uma inspiração. João escreveu em linguagem humana, mas ele trata de termos, ele trata de assuntos que são de ordem sobrenatural, que são de ordem espiritual, que está além da imaginação, da realidade humana, embora seja compreensível para os seres humanos, mas é de uma realidade que ela está além de qualquer coisa que a gente possa imaginar, e por isso só ela é extraordinária, ela é grandiosa, ela é maravilhosa, ela é majestosa. Então quando você lê, quando você cantar, quando você pregar qualquer assunto que esteja incluído em toda a Bíblia, diga-se de passagem, mas particularmente nos escritos de João, entenda o peso, entenda a responsabilidade, entenda a seriedade de cada palavra que está contida aqui. E nesse sentido, a minha proposta é fazer-nos compreender o que João escreve no capítulo 1, versículo de número 5, que é o tema escolhido antes. É importante a gente entender um pouquinho da introdução do livro, a introdução da carta, que está dos versículos 1 a 4. No versículo 1, a primeira parte, ele diz assim: o que era desde o princípio. E com certeza que ele está fazendo menção a Gênesis. E no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, trevas. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus disse: e haja, não à toa. Em Gênesis, Moisés fala de trevas e luz, e João vai falar também de trevas e luz. Mas nós vamos voltar para isso já já. Aquele que era desde o princípio, João no Evangelho também, ele fala sobre o princípio. E aqui ele está falando do que a gente chama de pré-existência eterna. Deus não vê existência hoje. Deus não vê existência ontem. Deus não vê existência quando você teve aquele problema, aquela situação difícil. Não, olha,
Deus já existe muito antes de você, seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tataravô. O primeiro homem, o primeiro casal que veio habitar na face da terra, Deus já existia. Então qual é o problema meu e seu para um Deus que já existia antes dos problemas existirem? Deus já era. Então não há problema, não há dificuldade para esse Deus que já era antes de qualquer problema e dificuldade. Porque às vezes o problema é tão difícil que a gente diz assim: cadê Deus? Como se Deus tivesse escondido, tivesse desaparecido, ou como se Deus tivesse nascido ontem. Não, Deus já é antes do meu e do teu problema. E esse só é a primeira expressão do versículo 1. Aí ele continua assim: e o que temos ouvido e temos visto com os nossos próprios olhos, e contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, ou a palavra da vida, dependendo da versão. E aqui nós podemos dizer que ele está falando da manifestação histórica de Jesus. A segunda pessoa da Trindade encarnou e habitou nesta terra há uns 2000 anos atrás, para morrer por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, adorando a Ele, engrandecendo a Ele, louvando a Ele, enaltecendo a Ele. E essa manifestação histórica foi tão importante, mas tão importante, que mesmo os homens que vieram antes dele e os que virão depois são salvos e alcançados pela graça do sacrifício que ele fez lá atrás. Isso, olha, foi tão grande que João não podia deixar de anunciar. Isso está relacionado com o resto do texto, no versículo número 2, quando ele diz assim: e a vida se manifestou, e nós a temos anunciado, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Isso fala de proclamação autorizada. Os 12 apóstolos tiveram a experiência, o privilégio de ver esta manifestação histórica de Jesus, conviver com Ele, aprender com Ele, para que pudessem pregar e escrever, para que nós pudéssemos ter esse relato hoje. Diga graças a Deus por isso. E aí no versículo de número 3, quando ele diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Veja que coisa interessante. Porque no versículo número 12 ele diz assim: essa manifestação, ela foi nos manifestada. Ele está falando no plural porque foi para ele e para o coletivo de apóstolos que foram seguidores de Jesus. Isso fala da proclamação autorizada. Mas no versículo número 3 vai falar da coparticipação autorizada. Ou seja, Deus em Cristo comissiona um coletivo de apóstolos para iniciar a sua igreja, mas sabendo que ao longo da história bíblica, ao longo da história da igreja, essa igreja continuaria a frutificar, continuaria a crescer, continuaria a engrandecer o nome de Jesus e se propagar por todo o globo. Então a coparticipação, ela é comunitária, ela é comum a mim e ela é comum a você. E é comum no sentido de comunhão, para que nós podemos, por meio da doutrina de Jesus, pregada pelos apóstolos, registrada na Bíblia, estarmos aqui todos juntos, no mesmo e no único propósito. E por fim, o versículo número 4, ele diz assim: estas coisas, pois, vos escrevo para que a nossa alegria seja, você cantou aqui, e aquela expressão, ainda que, ela é muito impactante. Uma sorte de 3 tipos de plantas são exemplificadas ali, falando no sentido de nossa vida. É verdade que o povo daquela época, quando aquele hino foi composto por Abacuque, falava acerca da vivência rural, porque eles viviam da agricultura, da agropecuária, da plantação e da colheita. Mas quando a gente canta isso, a gente está falando de vida. Independente do que venha acontecer na nossa vida, ele diz assim: a alegria tem que ser completa. Você não pode cantar isso e não viver isso, porque você disse: ainda que aconteça assim, 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 todavia eu não vou entristecer, eu não vou murmurar,
eu não vou reclamar, eu vou me alegrar. Por quê? Porque tem um testemunho que pesa sobre a minha vida, de um Deus que sempre é, de uma manifestação histórica do seu Filho para morrer por mim. Isto foi manifestado a homens naquela época, inspirado por Deus, escrito nesta palavra, para que todos nós pudéssemos ter acesso e hoje se alegrar. Então, irmão, minha irmã, o Madalp, eu não sei o que entristece você, mas alegre-se. Alegre-se. Jesus. E depois dessa introdução, ele entra. Na verdade, a proposta de João aqui é falar da justiça de Deus em contraste com a falta de responsabilidade do ser humano, com a desobediência do ser humano. E para apresentar esse contraste, João ele começa falando que Deus é luz. Perceba que ele não fala Deus é a luz ou é uma luz, não. Ele é luz. Porque ele não é uma criatura, ele não é algo criado. E luz aqui, ela reflete uma ideia que já vinha do Antigo Testamento, uma ideia de revelação, de manifestação, de dar-se a conhecer e tornar-se conhecido. Quando está escuro, quando está em trevas, não se vê. Quando está obscuro, não se entende claramente. Então a ideia primeira de luz é de revelação, de iluminação, de trazer a luz, de trazer as claras. Em primeiro sentido intelectual, entendimento, mas também é um sentido moral, de vida, de santidade, de piedade. Eu pretendo falar de ambos os sentidos. Mas primeiro distingua que essa luz aqui, ela não é essa luz, embora a gente possa comparar Deus em termos de ilustração com essa luz visível, porque como eu disse, a Trindade norteia todo o escrito de João. Tudo que João vai falar, vai refletir, ele tem a revelação da Trindade na mente para que ele possa ilustrar. E eu não sei se você sabia, mas essa luz que você consegue ver, na verdade, é 3 em 1. Ela é composta de luz, de eletricidade e de calor. Se faltar um desse, não é essa luz. Assim é a Trindade. Tem um aspecto invisível, mas tem um aspecto visível. Tem um aspecto sensível. A eletricidade não se vê, invisível, mas a luz se vê. E o calor se sente. Assim é Deus. O Pai é invisível, mas ele se tornou visível pelo seu Filho. E depois da sua obra, o Espírito Santo aplica isso na nossa vida, no nosso coração, e nós sentimos. Mas de novo, embora você possa ilustrar a Trindade com essa luz, não é essa luz que ele está falando aqui, não. Para se ter ideia, quando Deus diz assim, e haja luz, em Gênesis, o sol só veio aparecer lá na frente, no 4º dia. Como é possível haver luz se o sol, que para nós é a fonte da luz, só veio aparecer no 4º dia? Se no primeiro dia Deus já disse assim, haja luz. Porque esta luz que está se falando aqui não é essa luz física, visível. Vocês ainda devem estar, ou já concluíram o ensino médio, mas estão com a mente fresca aí, e sabem que a física, né, com a matemática, é uma das melhores disciplinas que tem. Amém? Isso aí. Brincadeiras à parte, nós aprendemos na ciência física que esta luz, ela é um elemento material que viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, ou 300 milhões de metros por segundo. É a coisa mais rápida do universo. Mas ainda é um elemento material, é chamada de onda eletromagnética. Não é essa luz que João está falando aqui, até porque ele não era físico, não era cientista. Ele está soando, ou está ressoando o que Gênesis já tinha falado. E haja luz, e ali nós vemos também a Trindade. O Pai criando, o Espírito Santo que
pairava sobre a face das águas, e a ideia ali é de preservação, de manutenção da vida, que é o que o Espírito Santo faz conosco. É Ele quem mantém, Ele quem nutre, Ele que supre, Ele que sustenta a nossa vida espiritual. E Jesus está onde ali? Quando Ele diz assim, haja. Ele disse, haja. A palavra de Deus é Jesus ali. Por Jesus todas as coisas foram criadas. Nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então essa luz não poderia ser luz material. Essa luz é o que a gente chama de luz cósmica. É uma luz que vem do próprio Deus. E algumas particularidades dessa luz é a seguinte: ela é imaterial, difusa, pura e gloriosa. Em termos físicos, ela aponta para a glória de Deus. Em termos intelectuais, ela aponta para a verdade de Deus. Em termos morais, ela aponta para a santidade de Deus. Em termos imateriais, ela aponta para Deus como Espírito. Em termos de difusão, ela aponta para Deus como amor. Em termos de vida, ela aponta para Jesus como o próprio autor da vida. Em termos de purificação e de iluminação, ela aponta para a santidade e a verdade de Deus. Nesses termos, e só nesses termos, podemos dizer que Deus é luz. E compreendido isso, entendido isso, o que João quer dizer quando ele diz, e Deus é luz, e nele não há trevas? A tradução literal do texto é assim: e trevas não há nele. Não de maneira nenhuma. Ele é luz e não há absolutamente a menor mancha de escuridão em Deus. Mas como eu disse, em termos intelectuais aponta para a verdade, e em termos morais aponta para a santidade. E aqui, se o assunto já é sério, se torna mais sério ainda. Porque veja, é difícil, não é, à noite você andar no escuro. É difícil. Quem já tentou fazer algo no escuro, na escuridão, procurar alguma coisa, se deslocar, se movimentar, as atividades cotidianas no escuro é difícil. Você imagine um tempo que ainda não existia, por exemplo, energia elétrica. Tinha que se fazer uso do fogo para iluminar, porque atividades humanas na escuridão é difícil. Andar na escuridão é difícil, não só no sentido metafórico, não, mas no sentido literal mesmo. Andar no escuro é difícil. Então a luz nos ajuda a ver, nos dá melhor condições de visualizar, de vislumbrar, de ver aquilo que a gente não conseguiria ver no escuro. Só que a luz, essa luz aqui, ela não é só para ver. Não é só para ver. É para andar nela. Então você não entendeu. Essa luz aqui é uma luz de esclarecimento, é uma luz de trazer ao entendimento a revelação bíblica, tornar Deus conhecido e manifesto, e aprender melhor de Deus e conhecer melhor de Deus. Isso é excelente. Mas de nada adianta conhecê-lo intelectualmente, saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, de coisa salteado, cantar bonito, pregar bonito, se não vive. Então esta luz não é só para ser vista, é para se andar nela. Aí agora você entendeu. Essa luz que nos ajuda a cultuar, essa luz do culto, ela deve nos acompanhar também no oculto. Porque a gente tem culto, mas tem gente que também tem oculto. E aí canta, prega, se veste, se porta, se procede como se estivesse vivendo na luz no culto. Mas em oculto não anda nesta luz, não vive esta luz, tem uma mente obscurecida, os olhos fechados, está em trevas, está na escuridão.
chamado esta luz. Eu não sei se quando você escolheu esse tema, você tinha noção e dimensão da seriedade desse texto. Porque estamos falando aqui da divindade, a manifestação da divindade no testemunho cristão, como seguidores de Jesus, que dizemos ter esta luz espiritual na nossa vida. Como estamos vivendo? Será que é segundo esta luz de verdade? Aleluia. Você entende que não dá. Poderia chegar aqui, falar alguma coisa bonita. Não. Eu seria cobrado por isso. Não dá. Então, se eu digo que conheço essa luz, se eu digo que me relaciono com essa luz, que Ele me salvou, que Ele me libertou, que Ele me deu dons, que Ele me deu a oportunidade de estar aqui adorando a Ele, e não vivo todo dia e o dia todo desta maneira como eu professo, sabe o que é que João diz? Na verdade, está em trevas. Na verdade, está em trevas. Mas quem vê genuinamente esta luz, intelectualmente por meio da verdade, ou seja, você não é mais enganado, você não é mais iludido. Talvez outrora alguém dizia, era por aqui, é por ali, o caminho é esse, mas agora você tem a verdade, você tem a luz da verdade iluminando a sua mente, então você não é mais enganado, não é mais confundido, você não vai mais viver no erro. Intelectualmente é a verdade, mas ela também é moralmente a santidade. Antes você podia fazer alguma coisa, antes você podia ir por algum caminho, ver aquilo que não devia ver, falar aquilo que não deveria falar, escutar aquilo que não deveria escutar, tocar naquilo que não deveria tocar, se vestir da maneira que não deveria se vestir. Mas agora, esta luz iluminou todo o seu ser, não só a sua mente em termos intelectuais, mas o seu corpo, a sua alma, a sua mente, para você viver. Não é dizer da boca para fora, não. Veja, não é dizer, eu vivo conforme esta luz. Não. O iluminado genuinamente por Deus, quando todo o seu corpo, o seu espírito, a sua alma emana esta luz de Deus, de um regenerado, de uma pessoa que tem o Espírito Santo habitando dentro, essa pessoa vive. Não tem dificuldade, não. Não faz só para aparecer ao pastor, ao dirigente, ao pai e mãe. Não faz só na igreja, não. É o dia todo e todo dia. É no trabalho, vivendo em santidade e piedade. É na escola. É em qualquer lugar. Porque ela não só viu a luz de Deus. Ela anda na luz de Deus. Quem aqui está andando na luz de Deus? Quem aqui está andando na luz de Deus? Não diga da boca para fora para mim, não. Você está de verdade andando na luz de Deus. Aleluia. Porque olhe, para se encontrar com Ele, para contemplar esta divindade que João fala no Evangelho, que ele fala na carta, que ele fala no Apocalipse, para ver pessoalmente esta divindade, não é só ter tido a luz na mente, é ter tido essa luz no coração, nos olhos, no ouvido, na boca, na forma de andar, na forma de se portar, na forma de se vestir. Jovem, você não sabe o compromisso que você assumiu com esta luz. Não, você não sabe a seriedade disso. Você não tem noção. Mas você entende, porque quando você pensa, então somente pensa, tem a eminência de ver, ouvir, falar, vestir alguma coisa que o Espírito Santo de Deus não se agrada. Ele cobra ou não cobra? Porque essa luz não é qualquer uma não, viu? Não é qualquer uma não. Para quem foi realmente iluminado por esta luz e deve andar nela, há uma cobrança, há uma responsabilidade, há um peso. Não, você é diferente. Você não pode fazer o que todo mundo pode fazer. Você não pode ver o que todo mundo pode ver. Você
Você não pode ouvir o que todo mundo pode ouvir. Você não pode se vestir do jeito que todo mundo pode se vestir. Por quê? Porque você não viu só essa luz. Você anda nela. Louvado a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E só, irmão, quem de fato anda nesta luz, quem de fato vive esta luz, só quem de fato realmente entende a seriedade do que João escreveu aqui, sabe que o compromisso que fez com Deus, sabe que a aliança que fez com Deus, sabe que o pacto que fez com Deus não é para aproveitar das luzes materiais, das luzes humanas, das luzes que o mundo pode oferecer, porque o mundo pode até te colocar em um destaque de holofotes, e holofotes tem muitas luzes, muita iluminação, tornar um nome famoso, tornar o teu nome conhecido, te dá prosperidade em termos de bens financeiros e materiais e riqueza. Olha, o mundo pode oferecer isso, principalmente Satanás, que se utiliza dessas coisas para iludir a sua mente, mostrando essas luzes que brilham muito, mas que tem o objetivo de te iludir, de te confundir. Na verdade é uma luz que te deixa cego. Você não entendeu? É uma luz que te deixa cego. Então você não pode seguir essa luz do mundo. Não. A luz que deve brilhar na sua vida, a luz que deve brilhar na sua mente, na sua alma, é a luz de Deus. E você não pode trocar essa luz de Deus por nenhuma outra do mundo. Não, você não só fale, não, entenda isso, mas já entenda, que isso seja guardado na sua mente e no seu coração. Você não pode trocar a luz de Deus por qualquer outra que o mundo vai oferecer. Você não pode. Veja o que acontece. Capítulo 2. A partir do versículo 8. Essa luz que a gente vê, que a gente viu e que a gente deve andar nela, é traduzida na minha e na sua vida como amor. Veja o que ele diz no capítulo 2, a partir do versículo 8. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando. Alguma outra tradução diz assim: já se dissipou. Não tem mais treva. Não tem mais trevas. Não tem mais escuridão, não tem mais bloqueio, não tem mais barreira, não tem mais alguma coisa que te impeça de ver essa luz genuína. Não tem. Já se dissipou. Porque quando Jesus chega, quando o Espírito Santo de Deus ele faz parte da minha e da sua vida, não tem treva que fique. Não tem treva que fique. E a verdadeira luz, aleluia, essa verdadeira luz já brilha, já brilha, já brilha, já brilha, já brilha na minha e na sua vida. O que outrora fazia por causa que estava em treva não vai fazer mais. O que outrora via porque estava em treva não vai ver mais. O que outrora vestia, ouvia, tocava, andava, para onde ia e deixava de ir, quando estava em treva não vai fazer mais, porque esta luz já brilha na sua vida. Aleluia. Aquele que diz está na luz, eita, olha, veja como é sério, viu?
Aquele que diz estar na luz, nesta luz, e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Esta luz que eu digo que creio, que professo, que acredito, se eu não vivo ela na íntegra, diz o texto, eu estou em trevas. Como é, cara? E você faz parte do mesmo departamento, do mesmo órgão, veste a mesma camisa, meu Deus. Eu não falo para for da mesma igreja não, porque pode ter muito dentro da mesma igreja. Aí a justificativa talvez seja não. Mas é no mesmo departamento, no mesmo órgão, veste a mesma camisa. E na minha frente, ou na sua frente, eu lhe amo, da boca para fora. Eita Jesus. Mas por trás de você, quando o ensaio acaba, quando o culto acaba, quando a reunião acaba, eu não suporto ele, eu não suporto ela. Ódio, ele não é só um sentimento assim, para assassinar, para matar, viu? Não é um sentimento assim que é externado em violência, em maldade, não, veja, ódio ele é um sentimento que vai enraizando e contaminando, e aí palavras que não deveriam ser ditas, olhares que não deveriam ser procedimentos, veja, formas que não deveriam acontecer na vida daquele que é iluminado por esta luz, se tem esta luz. E como pode dizer que vive, que anda nesta luz e odeia o irmão? Cadê o amor? Porque falar de amor é muito fácil. Colocar essa gravata, esse terno aqui, e falar de amor não é muito fácil. Quero ver viver este amor todo dia e o dia todo, como Deus ele quer que se viva. E aí diz João, aquele que diz, que fala, né? Mas não vive. Aquele que fala que está na luz e odeia seu irmão até agora, veja, até agora, estabelece-se um tempo. Por quê? Porque ainda há oportunidade, viu? De você se arrepender, de você entender que o que Jesus fez na vida de todos nós é maior do que qualquer coisa. Ainda pode ser até agora, se estava em trevas até agora, a luz está aqui para iluminar a tua mente, o teu espírito, o teu coração e acabar com todo o ódio, com toda a amargura, com toda a raiva, com toda a ira, com toda a inveja, com todo o sentimento faccioso, com tudo isso. E essa luz passar a preencher o nosso coração e só transbordar amor. E perdão ser liberado. E abraço ser dado. E não só dizer que ama, mas amar de verdade. Aquele que ama seu irmão, versículo 10, permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Sabe qual é a pior consequência de alguém que está nas trevas e não consegue ver e andar na luz de Deus? Quando ele diz assim, não sabe para onde vai, não é ter direção aqui para os locais físicos, não, é não saber para onde vai. Você entende que é bem maior do que, mas olha, você não sabe. É difícil. É difícil. A pessoa critica, a pessoa oprime, a pessoa escarnece, a pessoa me magoa, me machuca, me ofende. Mas o que Jesus fez por mim e por você é maior do que isso. Seja na igreja, no departamento da igreja, na igreja, em casa, no trabalho, na escola, onde tiver alguém que às vezes até é usado pelo inimigo
como treva, como tropeço na nossa vida. E a gente deve saber discernir. Olha como a luz ela também nos ajuda a enxergar claramente, discernir claramente quem é e quem não é. Porque nossa luta não é contra carne e sangue. E às vezes é o inimigo de nossas almas usando um parente, usando um familiar, usando um colega de trabalho, na escola, para não dizer alguém, às vezes da igreja. Misericórdia, mas aqui tem isso não. É, pastor? Mas a gente deve ter discernimento espiritual. Essa luz que nos ilumina deve ter discernimento, nos dar discernimento para entender que não é quem está ali, é quem está por trás dele ou por trás dela. E eu não posso deixar que por causa disso meus olhos e meu coração me escureçam, se tornem trevas e passem a odiar, meu irmão. Não. Você pode odiar e deve odiar práticas pecaminosas, mas o irmão e a irmã não podem ser odiados. Pelo contrário, tem que ser amados. Eu sei que nós estamos na igreja, mas eu vou perguntar porque eu estou sentindo de Deus. E você não precisa vir para não constranger-se. Mas se há alguém aqui que, por alguma questão que não me interessa, não interessa se o problema foi dele, foi dela, mas se por alguma questão deixou assim uma faixinha assim de treva, de escuridão, machucar, manchar o seu coração, e o perdão não está sendo liberado, e um abraço não está sendo dado, nesta noite, diga assim: Jesus, eu não quero que trevas preencham o meu coração. Não.